Senhor a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Meu nome é Roseli Limas, eu moro aqui em Sorocaba, na Nova Sorocaba. Sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Belém, Sorocaba. Congrego na Nova Sorocaba com o pastor Clériston. Sou casada, tenho um filho, o Paulo Henrique, tenho a minha nora e 2 netinhas que eu amo de paixão. Bom, qual o alvo de nós estarmos aqui? Há muitos anos eu tenho vontade de fazer este curso, de gravar um curso assim. Eu gostaria de fazer ao vivo, seria mais interessante, mas pode se passar alguma coisa, hein? Ao longo do meu ministério, há 33 anos, que eu vou fazer 33 anos agora, 32 e algum tempinho, né? Eu tenho me dedicado na obra do Senhor com as crianças. E eu me preocupo muito com as crianças. Muitas pessoas me perguntam, por que fazer esse trabalho? Algumas mães pensam que a gente é babá dos nossos filhos, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mãe falando assim para mim: viu, irmã, vocês vão cuidar das nossas crianças? Agora que saiu da pandemia, a pandemia já está mais leve, vocês vão cuidar das nossas crianças na igreja para a gente participar do culto? Nós não estamos lá para isso, para cuidar das crianças. Nós estamos lá para ensinar a palavra de Deus, para ter um culto com elas, para que elas aprendam alguma coisa a respeito da palavra de Deus. Esse é o nosso alvo. E nós temos procurado fazer da melhor forma possível. Lógico que somos falhos, temos defeito, como qualquer um outro, nós temos defeito. Mas procuramos fazer da melhor forma possível. Graças a Deus, eu tenho um apoio muito grande do meu esposo, porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Eu tenho aqui um arsenal de coisas na minha casa. Se você vir aqui um dia, quem já veio aqui já sabe. É papelão, é latas, é EVA, eu sempre tenho alguma coisa guardada. No decorrer do curso eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Mas hoje, que é o nosso início, eu quero apenas falar para vocês o seguinte: trabalho com criança é trabalho, a gente trabalha muito, mas é muito prazeroso, é muito gostoso você saber que tem, lá na frente você vai ouvir alguém falar: olha, eu ouvi de Jesus porque você falou comigo. Eu tive já esse privilégio, depois de mais de 30 anos, eu estive numa igreja, um obreiro veio e falou: olha, sabe, eu fui seu aluno, você falou de Jesus para mim, isso é muito bom. Muito bem. Tem uma frase que eu ouvi há muitos anos quando eu fiz, acho que uma das primeiras vezes que eu fiz curso na PEC, na Aliança para a Evangelização de Crianças. E esta frase dizia assim: o que a criança aprende aos 3 anos, ser-lhe-á útil aos 80. Por isso que a Bíblia fala assim, traduzindo essa frase: instrua o menino no caminho em que deve andar, que até quando envelhecer não se desviará dele. Se você o ensinar quando criança, ele vai crescer, mas vai sempre estar com aquela palavra abençoada na sua cabeça, sabendo que o Senhor Jesus está cuidando dele. Isso é muito bom. Muito bem. O coração da criança, por que a gente evangeliza a criança? Porque o coração da criança é um campo fértil. Se você planta, você cuida, vai dar uma boa colheita. Assim é o coração da criança. É um campo muito fértil para isso. Por isso que devemos ensinar no caminho em que deve andar. Não é papai, mamãe, não é levar na igreja e soltar lá. Não, é ensinar no caminho, é ir junto, caminhando. No trabalho com as crianças, tem 2 grupos de pessoas importantíssimas. No ministério com as crianças, no ministério infantil, tem 2 grupos importantes: o de aluno e o de professor. Os líderes que estão ali, eles estão a serviço desses 2 grupos. E qual é o mais importante ali? Na minha visão, são os alunos. Porque se não tiver aluno, não tem professor. E se não tiver professor, então os 2 são importantes. Mas eu acho que se tem que ter o aluno, né? Tem que ter as crianças. E também tem 2 bases que não pode faltar: a Bíblia e o intenso amor de ganhar os pequenos para o Senhor Jesus. E tem algumas condições para ter uma aula bem gostosa, uma aula ideal. Primeiro, a primeira condição:
líderes convictos de que o ensino bíblico é útil. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A segunda condição, o apoio do pastor e demais líderes da igreja. Sem o apoio deles, nós não vamos conseguir fazer nada. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que tem pastor Osmar, nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, e também os pastores que têm passado aqui por Nova Sorocaba. Eles têm passado por aqui e têm nos abençoado, graças a Deus, têm nos apoiado. Então, o apoio do pastor e dos demais líderes da igreja é muito importante nesse ministério. O apoio da congregação, a igreja tem que apoiar esse trabalho. E graças a Deus tem nos apoiado. Bases bíblicas para o ensino bíblico. A palavra ensinar, ela é repetida mais de 200 vezes na Bíblia. Então temos que ensinar, né? Por que nós temos que nos preparar para poder ensinar, principalmente as nossas crianças? Porque assim, irmãos, as crianças, ela é muito crédula. Tudo que você falar para ela vai repetir. Tudo que você fizer, ela vai achar que pode fazer, porque você fez. E você é um espelho para ela. Então, nós temos que, como ministros, temos que tomar muito cuidado com as nossas vestes, com o nosso comportamento, com o nosso linguajar, com as coisas que nós falamos para as crianças. Nós temos que escolher palavras fáceis, não podemos falar palavras difíceis. Mesmo na oração com as crianças, tem que ser palavras fáceis, para que as crianças entendam o que está acontecendo ali naquele lugar. E por que nós devemos nos preparar? Em 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós devemos estudar bem a palavra da verdade. O evangelista de criança, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus. 1 Timóteo 2, no capítulo 3 e 4, no versículo 3 e 4, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Se você conhecendo, você vai poder passar muita coisa boa para as nossas crianças. Muito bem, qual o objetivo de tudo isso? Tudo que fizermos, quer seja na vida espiritual ou na vida secular, precisa ser planejado. Em outras palavras, temos que traçar objetivos. Sempre tem que ter objetivo. Por isso que quando eu vou fazer uma escola bíblica de férias, eu sempre coloco assim: é o tema, a divisa e o objetivo. Porque eu tenho que ter um objetivo. Por que eu vou levar aquela mensagem? Eu tenho que ter um objetivo. Tudo tem que ter um objetivo no que vai fazer. Pensar o que pretende, tem que pensar o que você tem que atingir. O que você quer atingir com aquela mensagem, as suas crianças. Então, tem que ter um bom planejamento nisso tudo. Portanto, lembramos que sem planejamento, qualquer atividade será passiva de erros. De nada adianta instalações excelentes, abundância de material didático, se não houver por trás de tudo isso um evangelista dedicado a animar, dar vida, sentido ao ensino. Não adianta você ter muita coisa. Ai, tem uma sala maravilhosa, tem um monte de coisa para usar, mas não se dedica em aprender para melhorar o seu trabalho, né? Então tem que ter um bom planejamento naquele trabalho. 4 passos fundamentais para os líderes de criança: ter paixão pelo trabalho, ter atitude, trabalho em equipe e ter honra. Paixão, o que é essa paixão? Quando há trabalho ministerial a fazer, podemos optar entre 2 maneiras de abordá-la: como uma tarefa chata ou como um ato de adoração que repreenche o coração. Tudo que fizer, faça de todo o coração como ao Senhor e não para homens. Tudo que você for fazer, faça com muito carinho, com muito amor, fazendo como se estivesse fazendo ali, se você estivesse vendo Deus. Você não está vendo, mas como se você estivesse vendo. Por quê? Porque é assim que Deus se agrada. Quando você faz tudo com paixão, com amor, tudo dá certo. Se for com amor. Por mais difícil que for, se for com amor, dá certo. Ter atitude.
A nossa disposição mental determina nosso grau de alegria e satisfação no ministério. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Filipenses 4:4. Se você estiver fazendo algum trabalho, assim, sabe, triste, cabeça baixa, sem atitude, isso não vai despertar alegria em ninguém, né? A Bíblia diz, alegre-se sempre no Senhor. Sempre que você for fazer alguma coisa, faça alegre, com alegria, com satisfação. Estou fazendo esse trabalho aqui no ministério, é um ministério não muito visado, que ninguém enxerga, né? Uma vez uma pessoa chegou na igreja e disse assim, perguntou para uma outra, né? Ela tinha vindo fazia pouco tempo congregar com a gente, e ela disse, nossa, essa irmã não faz nada aqui na igreja. Ela não faz nada. Eu não tinha parado um minuto atendendo as crianças, fazendo um trabalho ali. Não foi, eu estava dando aula. Então eu entrei dentro da igreja enquanto eles estavam ensaiando, fiquei ali, depois eu voltei lá para o fundo. Aí ela falou, essa irmã fica andando, não faz nada na igreja. Nossa, depois que a outra irmã me contou, falou assim, imagine, irmã, que ela não faz nada, ela está cuidando das crianças, está trabalhando com as crianças. Ah, mas eu não vi trabalho nenhum. Então eu me senti, na época, eu me senti assim tão triste. Eu falei, puxa vida, então é realmente, o trabalho que a gente faz não é visto por ninguém, né? Não, é lógico que os jovens cantam, faz aquele alvoroço, todo mundo fica, nossa, os jovens, os adolescentes, círculo de oração, coral, mas as crianças só ficam correndo, andando quando estão por ali, então eles não têm valor. Para muitos eles não têm valor, mas para Deus eles têm muito valor. Nós temos que ter muito também trabalho em equipe. Se evitarmos uma abordagem solitária, unirmos-nos a outros cujos dons apoiem completamente o nosso, teremos sempre mais êxito na nossa empreitada. Eu tinha mania de trabalhar sozinha. Eu fazia muita coisa sozinha. E isso atrapalhava o meu ministério. Isso logo no começo do meu ministério. Eu achava que outros não iam conseguir fazer, só eu que ia conseguir. Eu tinha essa mania. Eu pensava, eu estou falando de mim. Depois que eu aprendi que nós temos que trabalhar em equipe para que seja melhor, depois disso, irmãos, só começou a crescer, o meu trabalho começou a se expandir mais. Por quê? Porque eu aprendi que eu tenho que me unir com os outros. As pessoas que trabalham só que, olha, quem manda aqui sou eu, não dá certo. Você tem que dividir o seu trabalho, tem que convidar outras pessoas que tenham outros dons para te ajudar e deixar ela trabalhar, deixar ela fazer, assim que vai dar certo. Ter trabalho em equipe tem que ter, né? Eu estava ouvindo uma mensagem e o irmão falou sobre Eclesiastes 4, a respeito do cordão de 3 dobras, né? E é verdade, se você pegar um cordão, se você pegar só um, você pode arrebentá-lo. Mas se você pegar aquele cordão, esse aqui é um fio, é só para vocês entenderem. Se você dobrar, pegar o cordão e tentar arrebentar, é difícil, você não vai conseguir, né? É muito difícil conseguir. Então, se tiver unido ali junto, não vai destruir aquele trabalho. Se você pegar um palito de churrasco, um só você quebra. Mas se você pegar vários, já fica mais difícil de quebrar. Porque estão unidos, estão juntos, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado e temos que ter união, um trabalho de equipe, combinar, conversar um com o outro, para que o evangelismo seja feito com muito carinho, com muito amor, e que muitas crianças sejam alcançadas para a obra do Senhor. Ter honra. Servir em uma atmosfera de respeito mútuo e encorajamento torna o ministério gostoso e digno de todo esforço. É o que eu disse, ter respeito um pelos outros, né? Romanos 12:10 diz assim, dedique-se uns aos outros como um amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Né? Muitas vezes a gente pensa assim, eu sou melhor que não sei quem, olha, eu faço melhor que você. Não, dê honra àquela pessoa, ela está fazendo com amor, com carinho, e é para Deus que ela está fazendo. Né? Deus não prometeu uma rota fácil, uma estrada livre de buracos, nem chega a dizer onde o caminho ficará íngreme devido à montanha que teremos que escalar. E tampouco aonde estarão as luzes para nos iluminar. Deus prometeu simplesmente que esse caminho seja reto, enquanto caminhássemos confiando nele. Portanto, vamos conduzir nossas crianças e voluntários de nosso ministério neste caminho abençoado.
Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse. Ah, trabalho com criança é fácil. No meu modo de pensar, é um dos trabalhos mais difíceis da igreja. É um dos trabalhos mais difíceis. Porque o coral, você chega ali, você ensaia. Eu já fui regente de coral durante 8 anos, então eu posso dizer isso para você. Você chega, ensaia, levantou o povo e cantou. Círculo de oração, já fui regente de círculo de oração também a mesma coisa. Mocidade, mesma coisa. Adolescente, mesma coisa. Agora, as crianças, você tem que ficar ali, ensinando todo dia, e falando, ensinando. E cada dia elas vão aprendendo uma coisa diferente, que elas não vão aprender tudo num dia só. Às vezes você vai ter que... Já viu que criança gosta muito de repetição? Você chega para dar aula, eles falam assim... tia, fale tal coisa para nós, conta tal história. Você falou semana passada, não, tia, mas eu não entendi tal coisa. Comigo já aconteceu muitas vezes. Aí você começa a contar para eles aquilo e repetindo e eles vão aprendendo. Né? Então, eu acho que é mais difícil. Bom, criança é o alicerce, é como se fosse construindo uma casinha. Você está construindo uma casinha na obra de Deus junto com as crianças. Está trabalhando com elas, elas estão crescendo na presença de Deus. Ah, irmã Roseli, como é difícil ensinar, a gente chega ali, é tanta dificuldade, e aí me faz lembrar daquela passagem de Eliseu. Lembram? O rei da Síria, ele enviou adotando cavalos, carros, tropas fortemente armados para aprisionar Eliseu. Mas o homem de Deus, ele estava tranquilo. Aqueles soldados chegaram, sitiaram a cidade, ficaram tudo cercado para poder prender a Eliseu. Um moço, que era o servo de Eliseu, estava ali, e ele disse assim, ouviu aquele povo e ficou nervoso, e falou, Senhor, e agora, meu Senhor, esse monte de gente aí, e vão prender a gente, e o que nós vamos fazer? Eliseu falou assim, olha, fique tranquilo, que maior é o que está conosco do que aquele que está aí fora. Sabe por quê? Ele orou a Deus e pediu para que Deus abrisse os olhos daquele moço. E ele pôde ver, os anjos estavam ali, o exército do Senhor estava ali cercando eles, né? E para que ele não ficasse com medo, que o Senhor estava com ele, o Senhor ia cuidar deles ali. E aquele moço ficou tranquilo. Eu acredito, não sei, a Bíblia não fala, mas eu acredito que ele falou, ele fez, pode vir, deixa eles vir. Porque ele sabia que Deus estava ali cuidando dele. A nossa visão humana, ela é muito limitada, principalmente para ver a grandeza de Deus. Irmãos, trabalho com criança é um trabalho muito gostoso, é um trabalho muito revigorante. Às vezes você está sentindo uma tristeza, tá batido, quando você chega diante de uma classe com as crianças, e Deus usa os pequenos para falar com você. Deus muitas vezes usou os pequenos para falar comigo, para me fortalecer. Uma vez eu estava tão desanimada, eu falei, eu não vou mais fazer esse trabalho com as crianças, eu acho que eu estou malhando em ferro fria, não está dando certo. Sabe o que aconteceu? Uma criança, a criança veio e me abraçou e falou, tia, eu te amo tanto, tia, eu gosto tanto de vir aqui. Eu gosto tanto quando você fala de Jesus para mim. Aquilo para mim foi muito lindo. E eu guardei aquilo no meu coração. Então, a gente não pode parar. Não pode parar. Temos que continuar, porque o Senhor, Ele se agrada desse trabalho. Amém? Sei que é difícil. É trabalhoso. Depende de muito dinheiro. Mas nós confiamos em Deus, que Deus vai nos abençoar e vai dar aquilo que a gente precisa. Mateus 18, de 1 a 14, tem um pequeno texto que diz assim, ó, não é da vontade do vosso Pai Celeste que nenhum desses pequeninos se perca. O Senhor Jesus quer isso. Ele quer que a gente trabalhe, evangelize os nossos pequeninos. Essa é a nossa necessidade, evangelizar, não brincar. Não brincar. Às vezes eu vejo acontecer isso na igreja, eu fico muito triste. Se tiver que tirar alguém deixar uma das pessoas separada, eles separam sempre as crianças. Né? Eu já vi muita gente chegar na igreja, se tiver muita gente sentado ali e as crianças estiverem sentadas, eles tiram as crianças e colocam os adultos, como se as crianças não tivessem importância. Né? E as crianças são muito importantes para Deus. No meu modo de ver, eles são essenciais na obra do Senhor. E eu vejo uma igreja que tem bastante criança, é uma igreja próspera, é uma igreja que cresce, porque aquelas crianças vão crescer,
bem instruída e vão querer trazer outras crianças. Quando elas estiverem grandes, tiverem seus filhos, elas vão levar as crianças ali. Não, eu venho aqui porque aqui tem um lugar onde as minhas crianças ficam, as minhas crianças aprendem, as minhas crianças vão aprender do evangelho. Aquilo que eu não consegui ensinar, elas vão aprender aqui. E isso é muito legal. A criança onde não, a igreja onde não tem criança, vocês podem ver, é uma criança que vai diminuindo, até acabar. O último ali que morrer não tem mais. Por quê? Porque ninguém mais quis voltar naquele lugar. Entendeu? Então, isso acontece muito em alguns lugares. Mas graças a Deus que não é o nosso caso, né? Disse Jesus, deixai vir a mim os pequeninos. Marcos 9:33, Marcos 10:14, Lucas 9:46, e aí vai. E de pregar o evangelho a toda a criatura. Vocês viram aqui? A Bíblia manda evangelizar a criança. A Bíblia que manda, não só a tia Roseli que está falando isso. Não sou eu que estou falando isso, que a gente tem que evangelizar. A Bíblia que manda evangelizar. Muito bem? Eu não gosto, quando vai fazer o trabalho lá no culto infantil, eu não gosto de que fale cultinho. Por que eu não gosto de cultinho? Porque não é um cultinho, é um culto de louvor a Deus com as nossas crianças. Este é o nosso alvo, ter um culto como se fosse lá dentro da igreja, só que aqui na linguagem deles, do jeito que eles vão entender. Entendeu? Bom, nós temos que também conhecer a Jesus Cristo, Filho de Deus, e o propósito da sua vinda. Nós temos que conhecer e saber o textual de cor. O textual da Bíblia, João 3,16, nós temos que conhecê-lo de cor, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obedecer à ordem de Jesus é o nosso dever. Ele espera que todos cumpram a sua ordem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todos têm que ouvir de Jesus, todos têm que ouvir da vida eterna, todos têm que conhecer a Deus. Obedecer a ordem é o nosso dever. Será que a criança não é uma criatura carente de ouvir de Jesus? Assim como seus pais? Irmã, chega uma criança na igreja junto com os pais, manda lá pro fundinho para eles brincarem. Mãe, eu não gosto disso, irmãos. Eu não gosto disso. Fundinho, não existe fundinho. Existe o culto lá na casa do fundo. Uma vez eu estava dando uma aula e dei um desenho livre para eles depois da aula. Eu dei um papel, pedi para que eles desenhassem o que representava para eles aquela igreja, o lugar onde eles estavam, cultuando a Deus. Aí o menino pegou e desenhou. Ele desenhou uma casa grandona, uma cruz em cima e uma casa pequenininha, bem pequenininha atrás. Eu falei assim, você pode me explicar o que é isso aqui? Ele falou, olha, isso aqui é aquela igreja que os grandes ficam. E essa pequenininha é a igreja onde nós ficamos. Essa aqui é a nossa igrejinha, professora. Eu fiquei muito feliz com aquilo, porque ele entendeu que ali era a igreja deles, a igreja que eles estavam ali para louvar a Deus. Certo? Bom, como eu disse, um obreiro, para evangelizar a criança, ele tem que ser primeiro um crente salvo. Como se ele não conhece salvação, como que ele vai falar daquilo que ele não tem? Ele tem que ter também. Conhecer a palavra de Deus, que nós já falamos, né? A falta de conhecimento da palavra divina pode ser comparada a uma jovem mãe. Você já pensou uma mãe nova? Pega seu bebezinho que está chorando, está querendo mamar. Mas a mamãe não sabe o que dá para o filho, dá uma farofa para a criança comer. Uma farofa. Então, uma coisa, o que vai acontecer? A criança vai engasgar, ou comida vai engasgar, porque ela não sabe comer aquilo. Ela sabe sugar o leite materno, é isso que ela sabe. E as crianças são assim. A gente tem que ter primeiro o leitinho e depois ir dando a mensagem para eles. Nós tivemos o privilégio aqui na Nova Sorocaba de ter algumas crianças que aceitaram Jesus pequenininho, hoje já são pais de família e traz os seus filhos para a igreja. Eu louvo a Deus pela vida de todos eles que aceitaram Jesus. Não estou vivendo saudosismo, não. Só estou contando o que pode acontecer. Se for evangelizado quando crianças, podem dar frutos depois que crescerem. O obreiro precisa o quê? Ele precisa ser obediente à palavra de Deus. Obediente à palavra de Deus. Obediente ao chamado de Deus, à direção de Deus, e também obediente aos nossos pastores. Tem gente que diz assim, aqui quem sabe das coisas sou eu vou resolver.
O meu pastor, as pessoas falam, não, mas e o pastor? Ah, o pastor tem que aceitar. Nós decidimos. Errado, porque nós temos que ser obedientes aos nossos pastores. É assim que Deus abençoa o nosso trabalho. Ser amoroso, compreensivo com as crianças. Eu sou assim, sabe, irmãos? Não fale mal das crianças perto de mim. Eu não aceito. É nossas crianças, eu não aceito. A minha equipe, não fale mal da minha equipe também. Se elas estão ali, eu estou tentando prepará-los para que elas fiquem. Porque amanhã depois eu posso não estar mais aqui. E eu resolvi colocar isso agora para vocês, porque eu quero que vocês, não é fazer como eu faço, fazer melhor do que eu faço. Eu quero que você faça melhor do que aquilo que eu fiz. Eu quero que você seja muito melhor que eu. É isso que eu quero. Então, a gente tem que ser compreensivo com as crianças, ser dedicado, ter visão da necessidade de ganhar as crianças para Cristo. Não ir lá participar do culto infantil ou do trabalho infantil só para matar o tempo. Não, você tem que ter na sua cabeça, eu estou aqui porque as crianças precisam de Jesus e eu preciso ajudá-las a chegar até Jesus. Isso também é evangelismo, né? Separar um tempo para preparar a sua aula. É muito importante se você separar um tempinho, preparar todo o seu material, preparar tudo aquilo que você vai usar durante a sua aula, o versículo bíblico, ler a Bíblia, ter o versículo bíblico, preparar um cântico, preparar tudo certinho, ser dedicado na obra do Senhor. Isso o obreiro precisa ter. Viver uma vida cristocêntrica. Cristo é o centro da sua vida. Né? Dar bom exemplo em sua vida diária. Não adianta você na igreja você dar testemunho, quando você sai fora, misericórdia. Como uma certa pessoa me chamou uma vez e falou assim, eu tinha uma pessoa no departamento infantil, a menina não tinha testemunho de crente na escola. Aí uma pessoa chegou e falou, viu, se aquela pessoa ali vai ficar trabalhando com vocês, você precisa conversar com ela. Como ela era nova, eu não conhecia o jeito dela. Mas como a pessoa, os pais chegaram e pediram que ela ficasse ali, eu permiti, mas estava tentando conversar com ela. E ela não queria saber de nada. E então, ela falou assim, olha, a pessoa que me chamou falou, olha, essa pessoa, ela fala palavrão lá fora, ela xinga os meninos e as meninas lá fora, ela briga, ela puxa encrenca. Eu falei, meu Deus, como que eu posso trazer uma pessoa dessa para junto de mim? Aí chamei ela, conversei, e ela achou por bem sair do ministério, porque ela estava ali no fundo, ali no trabalho na nossa igrejinha, só para matar o tempo. Não porque ela queria aprender e nem... Porque ela não estava dando aula, ela estava ali só ajudando, porque ela não tinha ainda condição de dar aula. Porque ela ainda estava aprendendo. Mas ela preferiu se afastar. Preferiu ficar... eu não consigo ser diferente. Mas para você ser um crente em Jesus, você tem que ser diferente. Para você trabalhar com as crianças, tem que ser diferente. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu acho que sim. Né? E não desanimar facilmente, irmãos. Trabalho com as crianças, olha, não é fácil. Não é fácil. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer um trabalho com as crianças da Vila Angélica, na época, foi acho que em 89, 88, 89, se eu não me engano. Ia fazer um dia inteiro. Foi quando eu comecei o meu ministério. E de começo eu comecei a ficar desanimada. Falei, meu Deus. Pedia para um, ninguém queria ajudar. Pedia para outro, ninguém queria ajudar. Falava com os pais. Tá bom, irmão, eu vou ajudar. Só que o dia foi chegando. Ia ser 12 de outubro. E começou a chegar. Chegou o dia 1º. Eu tinha 50 pirulitos, 1 litro de óleo. Era o que eu tinha. E dois, eu não lembro que dinheiro que era na época, cruzeiro, cruzado, não lembro. Eu sei que era 2 assim, como se fosse, vamos trazer no dinheiro de hoje, R$2. Era o que eu tinha para fazer esse trabalho. E nós tínhamos mais ou menos umas 100 crianças na igreja. Falei, Jesus, como que eu vou fazer esse trabalho com essas crianças? Eu preciso tanto da tua misericórdia na minha vida. E comecei a orar. Mas aí comecei a ficar meio desanimada. Aí eu falei, meu pai, o que vai fazer? Eu fui na quarta-feira no culto, uma quarta-feira que antecedeu. Eu fui lá. Quando eu cheguei na igreja, o irmão me procurou e disse assim, irmã, tá tudo certo pro dia 12, que seria na segunda-feira seguinte? Eu falei, olha, irmão, tá tudo certo. Eu tenho 1 litro de óleo e 50 pirulitos, R$2.
Ele falou, a mãe é louca? Eu falei assim, eu acho que sim. E brinquei ainda com ele. E aí ele me falou umas coisas e eu comecei a ficar animada. Ele falou, peraí que eu vou te ajudar. Mas isso é Deus. Deus conhece o nosso coração. Ele sabia que eu estava ficando meio desanimada. E ele pegou daquele dia, ele mesmo pediu oportunidade no púlpito, fez lá, pediu para um, para outro, falou, irmãos, vamos ajudar, é as nossas crianças. E eu fiquei sentadinha lá, oh Jesus, os irmãos, com vergonha de falar, né? Eu só sei dizer para você que no dia 12 eu tinha um bolo do tamanho de uma porta, prontinho para as crianças. Eu tinha lanches, café da manhã, um monte de coisas. Eu não sei te dizer, não lembro. Faz muito tempo, então eu não lembro direito. Mas tinha tudo que eu precisava, estava ali, pronto para a gente poder fazer o trabalho com as crianças. E foi um trabalho lindo. A partir daquele ano, no próximo ano, foi 89 mesmo, porque daí no próximo nós fizemos a primeira IBF ali. Foi uma bênção de Deus. Mas sabe por que isso? Porque eu não desanimei. A gente não pode desanimar. No começo eu quis desanimar, mas o Senhor me puxou a orelha e falou, calma, não é assim. E tudo deu certo. Mas por quê? A gente tem que perseverar. Pensar não evangelismo, que nós temos que evangelizar o coração daquela criança. Tá bom? Estar pronto a ouvir sugestões e ideias dos outros. Gente, tem muita gente que tem sugestão pra gente fazer. Olha, faça isso que vai melhorar. E é muito gostoso. Gosto muito de conversar com o pastor Clécio, porque ele sempre tá me dando injeção de ânimo e eu gosto muito. Vários pastores que passaram por aqui sempre faziam isso com a gente. E é muito gostoso. Às vezes alguém me liga e me dá uma injeção de ânimo. Eu fico tão feliz, irmãos, porque isso aí me dá alguma sugestão e isso é muito bom, né? Para nossa vida espiritual também, né? E esperar resultado na vida dos alunos. A gente não pode só fazer e esperar que nada aconteça. A gente quer ver os resultados, né? Quer ver os resultados. O obreiro também tem que ser exemplo. Irmãos e irmãs, vocês são espelhos. Se vocês estão ali no Ministério Infantil, vocês são espelhos. Tudo que você fizer, tudo, alguém vai estar vendo. E as crianças, elas prestam muita atenção. Porque depois vão falar, tá vendo? Tô fazendo isso porque o irmão fulano fez. Tô fazendo isso porque a irmã fulana fez. Se eles podem, eu posso também. Entendeu? Você é espelho. Eles estão olhando para você, tá? Seja vigilante, né? Seja cauteloso no que você vai falar, no que você vai fazer. Eu sempre que eu faço alguma coisa, depois eu fico sozinha. Jesus, tem misericórdia. Será que eu fiz errado? Será que está errado? Quando eu faço um trabalho de evangelismo, quando termina, eu sento, eu fico assim, glorificando a Deus, mas eu falo, Senhor, o que eu fiz de errado? Senhor, tá tudo bem? Tá tudo certo? E eu fico me cobrando. Eu me cobro muito, né? Eu acho que a gente tem que ser assim mesmo, se cobrar mesmo, né? Uma coisa que o evangelista de criança tem que fazer, ele não pode, tem algumas atitudes que ele tem que evitar. O menosprezo, a vaidade, críticas. É muito perigoso quando você critica alguém, uma criança, principalmente. Quando você critica, ela acaba sendo desmotivada em continuar fazendo o que ela está fazendo, se ela está fazendo certo. Dar preferência de um para o outro. Se você estiver dando aula, o seu filho ou o seu sobrinho ou alguém da sua família está na sala, trate eles de igual. Você é o professor ali, você é o ministro, você está dando... Não é sua família que está ali. Ah, mas o fulano gosta de mim, eu gosto dele. Cuidado com isso. Isso aí pode prejudicar muito o teu ministério e prejudicar as pessoas que estão do seu lado, tá? Comentários desfavoráveis a um companheiro. Nunca fazer isso, um comentário assim. Ser intercessor, orar um pelos outros, ser perseverante, ser humilde. Que Jesus cresça e eu diminua. Né? É fundamental que o obreiro seja humilde. Provérbios 15:33 diz isso, 1 Pedro 5:6 também. Se o obreiro infantil não for humilde como as crianças, não poderá alcançá-lo. Nós temos que ser iguais às crianças. Falando sobre pontualidade, em Mateus 5:7 a gente tem um versículo que diz assim, olha, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna.
E nós temos que ter responsabilidade no nosso trabalho. Jeremias 48:10 diz assim: maldito, olha, presta atenção, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que aquele que retém a sua espada do sangue. Maldito aquele que faz as coisas de Deus de qualquer jeito. É considerado maldito. Então, não, que não seja o nosso caso, né? Temos que fazer as coisas da melhor forma possível. Muito bem. Vamos construir a nossa classe de evangelismo. Muito bem. O construtor, o arquiteto você já tem, que é Jesus. Ele é o nosso arquiteto. E o mestre tem um projeto para você, para a tua vida, né? Primeira coisa, levante recursos. Ninguém constrói uma classe sem recursos, ninguém. O professor, ele não formará uma boa classe sem oração, treinamento e material. Ah, tia, eu não tenho material, não tenho dinheiro para fazer isso. Vamos tentar resolver esse problema. Há um preço a pagar. Tempo para preparar as aulas, período de preparação do visual e muito mais. Oração em primeiro lugar e preparo. Talvez isso signifique algum sacrifício pessoal, mas valerá muito mais do que qualquer sacrifício feito. Eu gosto muito de fazer reciclagem, muito mesmo. Eu gosto de pego uma coisa, eu gosto muito. Eu vou mostrar depois para vocês aqui alguns reciclados. Então, eu gosto muito de reciclar para preparar a minha aula de evangelismo. Às vezes eu não tenho nada, eu falo, meu pai, o que eu vou levar? Então, eu procuro usar aquilo que eu tenho à disposição. Às vezes eu tenho um papelão à disposição, ou apenas para falar sobre, sobre Deus, né? Quem é Deus, como Ele é. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu quero falar sobre esse aqui eu usei para falar em Isaías, me fugiu da memória agora, que fala sobre o nascimento de Jesus, que ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu peguei uma fita, coloquei os nomes aqui, imprimi, colei aqui nos pedacinhos de EVA e levei. E foi muito legal, as crianças gostam muito de ver essas coisas. Outro dia nós fomos dar uma aula sobre Golias, né? A professora, esse não fui eu que fiz, foi uma professora que fez, eu achei muito interessante, ela me deu, eu guardei. A tia Lige que fez, né? Então ela foi falar sobre Davi e Golias, ela fez um Golias para as crianças jogar as pedras. Então eu amassava papel, fazia bolinha e jogava aqui dentro. E as crianças gostaram muito. Feito de papelão, é um bom visual também para eles. Papelão, caixas. Isso é caixa de papelão. Você encapa de EVA ou papel, põe um pedacinho de velcro e você pode levar aonde você quiser. Isso aqui, a minha nora, eu fiz para minha nora fazer, preparar o material para o berçário na nossa igreja. A maleta viajante, que nós tivemos um projeto da maleta viajante. Então, a cada criança levava para casa, a gente sorteava no domingo, eles levavam para casa e ficava com uma Bíblia aqui dentro, um caderno, para eles orarem e fazer o culto junto com as suas crianças ali, com a sua família, com a pai, mamãe e os irmãos. Tinha que marcar quem tinha participado. E olha, eu tive bons resultados disso daqui, viu? Nós fizemos 3 maletas dessa. Essa aqui é a única que eu tenho bonitinha. As outras já rasgaram, porque as crianças é uma benção. A maleta missionária, tadinha, essa minha maleta missionária é uma caixa de sapato. É uma caixa de sapato que se transformou em uma maleta, né? Uma maleta que dentro ia a Bíblia, alguma coisa sobre missão, oferta missionária. A gente sempre faz aqui nos cultos missionários com as crianças, a gente usa a maleta para tirar a oferta missionária. E isso é muito, muito legal. As crianças gostam muito dessas coisas, quando elas veem essas coisas. Irmãos, eu não sabia fazer nada disso, nada. Orei e pedi a Deus sabedoria, porque não é todo dia que você tem alguém para fazer. Nós temos aqui a felicidade de ter uma Vaninha que tem um dom maravilhoso, que nos ajuda e faz muitas coisas para nós. Mas teve um tempo que ela não congregava aqui com a gente, e era difícil de ver, que ela mudou um pouquinho longe, então era difícil de vê-la.
E eu comecei a orar e pedir a Deus sabedoria, então Deus me deu. Teve um dia que nós fomos fazer um trabalho com fantoche, eu não sabia fazer. E não tinha quem fizesse, eu não tinha dinheiro para comprar, porque, como vocês sabem, é difícil. Então eu comecei a orar e pedir a Deus. Olha, eu vou ver se eu acho as fotos, eu ainda mostro para vocês a foto desse fantoche que eu fiz com uma garrafa PET. Tinha que ser uma professora, então eu fiz a professora, eu fiz todos os personagens, fiz de meia, de garrafa PET, de caixinha de leite. Foi uma benção. Mas isso faz muito tempo, foi lá em 2005, 2006, se eu não me engano. Mas hoje eu já consigo fazer, eu faço fantoche, tudo muito mais. Eu fiz um curso porque eu queria aprender, né, fazer aquilo. Outra coisa que você pode reciclar, sabe o que é isso aqui? Pode ser um papelão, mas isso daqui, sabe aqueles que vem tecido, que vem bobinas de papel, vem esse papelão. Aí meu irmão tinha lá, que ele trabalha com adesivos, e ele ia jogar fora. Eu falei, não, não jogue. E eu peguei e fiz lápis para poder falar sobre o maior pintor do mundo. Eu fiz várias cores, e aí eu tenho numa caixa para poder usar. Quando eu vou falar sobre o maior pintor do mundo, eu uso esses lápis aqui. Outra coisa bem interessante para se usar, para fazer, você pode fazer para o seu trabalho de evangelismo. Olha que coisa mais linda. A minha ovelhinha, ela tá sem a perninha aqui, que eu tava usando ela para um outro trabalho, e eu tive que tirar. E aí tá guardada não sei aonde. Mas é EVA, só EVA. Tá vendo? Só EVA. Olha que coisa linda. Muito lindo. Outra coisa que você pode reciclar. Eu acho que vocês gostam muito disso, de comer isso, né? Aqui, para falar sobre Eclesiastes 3, que fala sobre tempo de todas as coisas, eu fiz esse relógio para levar numa igreja que eu fui. Isso aqui, ó, uma caixa de pizza. Quando chega a pizza, eu tiro correndo e pego a caixa, porque eu gosto da caixa para poder fazer alguma coisa. Esse aqui é um pedaço de, sabe aquele macarrão que se usam para brincar na piscina? Então tinha um aqui que estava meio, partiu. Eu falei, daqui, não joga fora não. Peguei e fiz os pezinhos dele, ó. Os pezinhos também é disso. Olha que bonitinho. Só um detalhezinho em EVA. E coloquei. Quando você fizer o trabalho, sempre põe o VA preto atrás para fazer isso. Isso daqui, esse coração, para falar sobre o coração endurecido. Eu vi esse material, eu queria muito para mim, mas estava difícil para eu comprar. Eu comecei a estudar como se fazia e consegui fazer. Olha que coisa linda, para você falar sobre o coração endurecido, que depois você vem, você faz um cadeadinho aqui, ó. Daí você abre, que é Jesus abriu, quebrou aquele lacre, né, do coração e transformou um coração lindo, limpinho. Jesus entrou no seu coração, né? E outra coisa também, esse coração tem aqui, ó, a chave para abrir esse coração. Jesus não tem essa chave é sua, você pode abrir. Tem a fechadura, você pode entrar. Quando você abre, Jesus entra no seu coração e transforma a tua vida. Isso aqui é desenhos da escola dominical, que eu coloquei aqui, dei uma trabalhadinha nele com um pedacinho de EVA e ficou assim. Eu acho que é muito interessante você fazer. Quando nós voltamos da pandemia, a gente estava fazendo muita coisa online. Então eu fiz esse aqui é um celular gigante, para poder falar sobre os 10 mandamentos. Olha que coisa linda, gente. Eu vi isso num trabalho, achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Olha, aqui dentro tem os mandamentos, tudo escrito certinho. E eu dei essa aula para eles quando nós voltamos. Eles amaram, queriam ficar mexendo e tal. As crianças gostam dessas coisas. Então se preparem bom material, que eu tenho certeza que você vai ganhar muitas crianças para o Senhor Jesus. É necessário você fazer isso. Não é necessário você ter um diploma. É necessário você conhecer a palavra de Deus. Isso é importante, certo? Eu acho que a nossa aula vai ficar por aqui hoje. Acho que já falei bastante. Espero que você tenha aproveitado e que volte na próxima aula. Na quinta-feira, nós vamos estar aqui novamente com essa aula. Na quinta-feira é a irmã Tereza que vai estar dando aula e ela tem um assunto bem interessante para falar com todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por esse carinho. E se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Vamos orar para agradecer a Deus por esse dia, por esta aula, por tudo que nós
ouvimos e aprendemos. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer mais uma vez por tudo que tu nos tem dado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho por cada um de nós. Senhor, venha abençoar a vida de cada Senhor, de cada evangelista, de cada professor, de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor Jesus, reunido para aprender de ti. Senhor Jesus, queremos fazer o melhor para ti, Senhor. Nos usa na tua presença. Senhor, mostra-nos aquilo que tu queres que nós façamos. Deus amado, nós precisamos muito de ti. Senhor, que possamos alcançar os pequenos para ti, Senhor. Levá-los à tua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.